Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín Muito boa tarde, uma y saudação ao también missionário Miguel Bermudes Marim al reverendo Camilo Montoya e também ao reverendo en la Camilo iglesia donde Montoya, se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín en esta na ocasión, igreja onde o missionário Miguel Iglesia Bermudes del Marim está Sol nesta de la ocasião, Mañana, Igreja O Sol da todos los Manhã, ministros, hermanos y hermanas allí presentes todos y os también ministros, los que irmãos están e irmãs ali conectados a través presentes del satélite e Amazonas também os que y estão el satélite conectados através Eutelsat do 8 y demás satélite medios de Amazonas e o comunicación. satélite Eutelsat Hoy, 8 e os demais meios de viernes comunicação. 12 de septiembre Hoje, de este año sexta-feira, 2025, tenemos como 12 de tema setembro deste ano el misterio del 2025, segundo Adán temos y la como segunda tema Eva o mistério juntos do segundo en Adão el día e a postrero, segunda Eva terminando juntos no último su dia, obra. terminando a sua obra. Fue predicado el sábado 28 de agosto Foi del pregado 2010 en sábado Villahermosa, 28 de Tabasco, agosto México, de 2010 por em el Dr. Villahermosa, William Soto, Tabasco, México, Santiago. pelo Leemos Dr. William la Soto, Santiago. escritura Vamos ler a de escritura, una de las escrituras que él nos leyó. uma das escrituras que ele Buscamos nos leu. en 2 de Corintios capítulo 11, Vamos buscar em 2 aos Coríntios, capítulo 11, porque os celo con celo de Dios, versículo 2 em pues diante. os he desposado con un solo esposo para Porque presentaros estou como zeloso una de virgen vós como pura a zelo de Deus, Cristo. porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. Aí ele escreveu, os tenho despojado uma virgem pura a Cristo. Pero temo que como O la marido a saber a serpiente, Cristo. y escribe la serpiente, Mas temo que, con su assim como a astucia serpente, ele escreveu a engañó serpente, Eva, escribe com Eva, sua astúcia enganou a Eva, ele escreveu Eva. de alguna manera extraviados de Vosso la sentido sincera seja de alguma fidelidad a forma Cristo. extraviado da sincera Porque fidelidade a si vienen Cristo. puro predicando Porque a se otro alguém Jesús, for pregar-vos que outro el que Jesus, nosotros hemos predicado, que nós o não si temos recibís pregado, otro ou se espíritu, recebeis que outro el que Espírito habéis recibido, que não u recebestes, otro evangelio, ou outro el que habéis Evangelho que não aceptado, abraçaste, bien lo toleráis. com razão o sofrereis. El misterio del segundo Adán y la segunda Eva juntos O en mistério el do día segundo postrero, Adão e a segunda terminando Eva su obra. juntos no último dia, Pueden tomar asiento terminando si sua tienen obra. voluntad. Podem assentar, por favor. Nos dice en el mensaje permaneciendo con aquel que tiene Na la promesa de mensagem, crecer, permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer, que foi pregado sábado 30 de junho de 2007 em São Paulo, nos Brasil. estaba leyendo aquí el Dr. William Soto Aqui o Dr. William Soto estava nos lendo do livro Os Selos, de la página 59, na página 59, la parte donde a parte dice onde diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: cuando los sellos sean abiertos, quando os selos forem abertos e o mistério for revelado, luego allí baja el ángel, ali el o anjo mensajero, desce, o mensageiro, Cristo, Cristo, colocando un pie sobre colocando la tierra pé sobre a terra y el otro e o outro sobre el mar, sobre o mar, con un arco iris. com um arco-íris sobre a sua cabeça. En este libro de los sellos, Nesse livro dos selos, aquí nos habla o nos escribe aqui nos fala ou nos a la escreveu, derecha, en este do lado direito deste aqui escreveu arco-íris. arco-íris. Y escribe Apocalipsis 10. E escreveu Apocalipse 10. Ahora dice el doctor William Soto allí, Agora o Dr. William Soto disse ali, y ahora lo vamos a dejar por aquí. agora vamos deixar por Este aqui, libro de los 7 sellos será esse livro dos 7 selos cuando será Cristo aberto lo tome en el cielo y quando luego lo trae a la Cristo o pegar tierra, no céu e depois se o lo da a un hombre trará à terra e entregará um homem y le para dice que o coma, profetice sobre muchos e pueblos, lhe dirá que naciones y profetize sobre lenguas. muitos povos, nações e línguas. Que aquel que se coma ese libro Ou seja, que tendrá aquele un que comer esse ministerio livro profético terá um ministério para todo profético pueblo, nación para y todo o lengua. povo, nação e Tendrá la língua. palabra creadora para Terá a hablar palavra todas las criadora cosas para que falar deben suceder. todas as coisas que Será un devem profeta acontecer. dispensacional. Será um profeta Esse instrumento dispensacional. es el instrumento Esse instrumento que fue prometido, é o instrumento que foi prometido que Deus enviaria, porque nesse instrumento estaria sendo realizada a obra de reclamação. São os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, nesse profeta mensageiro dispensacional. E isso tinha que ser cumprido depois das eras, e depois do tempo em que houve esse entrelace dispensacional, onde ele estava saindo do trono da intercessão. Agora ele continuou dizendo,
Agora vimos o relacionamento que tem do anjo forte com os judeus e com a igreja. Porque o anjo forte é Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo de Jeová do Antigo Testamento. E ele tem estado no meio da sua igreja o tempo todo, como esteve no meio do povo hebreu. Mas virá um tempo em que esse anjo do pacto, que é o Espírito Santo, veio esse tempo que se encarnou na pessoa de Jesus. E nesse corpo que foi criado pelo Espírito Santo, aí habitou a plenitude em toda a sua plenitude. Era Deus em seu anjo. Era o anjo do pacto em corpo angelical e corpo físico, visitando o seu povo Israel. E agora, para a igreja, a promessa é que o Espírito Santo se encarnará novamente. O Espírito Santo, o Verbo, o anjo do pacto. Agora vejo na mensagem Já Sai do Sol, nos diz na página 20 da mensagem Já Sai do Sol, o reverendo William Branham disse nessa mensagem: agora, os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem a reclamar os seus. Agora, isso é profundo, e estejam certos de captar isso bem, porque esse é o mistério do sétimo selo, pelo qual houve silêncio no céu quase por meia hora. Em cima ele escreveu: o Espírito Santo faz a reclamação. Em cima escreveu também: vivificar é igual a trazer a vida. Atrás, em um escrito, em anotações, ele escreveu: a reclamação, um traço e, entre parênteses, o Espírito encarnado. Porque isso foi a promessa que Deus, através do reverendo William Branham, prometeu, onde falou na página 134 do livro Os Selos, quando disse: quando esse Espírito Santo que temos, o qual está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a obra de reclamação. Na obra de reclamação é que o Espírito Santo se encarna, e não na obra de redenção, sob a dispensação da graça. O Espírito Santo vem a se encarnar na dispensação do reino, no lugar santíssimo. Agora aqui ele continua dizendo, o Dr. William Soto: a promessa é que virá uma bênção muito grande para a Igreja do Senhor, para lhe dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nesta mesma mensagem, a mensagem Já Sai do Sol, na página 22 diz assim: e Deus conhece, aleluia, Ele tem uma igreja pré-ordenada, predestinada. Ele sabia que tem filhos e filhas e uma noiva esperando em algum lugar. E quando o Espírito Santo começar a voar sobre eles, aquele feixe movido, oh Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não alguma história mística, mas uma realidade. Veio? Já não vem a ser uma profecia, já não vem a ser uma promessa, mas vem a ser a realidade do cumprimento do que já foi falado. E do lado ele escreveu: o feixe movido. Águia, Espírito Santo. E.S, ou seja, Espírito Santo. Agora, como veria, vejam, na mesma página, nesta mesma mensagem, mas na próxima mensagem, a página a 23, ele disse ali para que vem, ele disse: porque você é uma semente, na qual a ressurreição do Filho amanheceu, o feixe movido sobre a terra, para fazer você reconhecer. Embaixo ele escreveu: o feixe, para fazer você reconhecer que você é uma águia e não um franguinho denominacional. Agora vejam que uma das coisas para a qual o Espírito Santo vem no meio da sua igreja, esse Filho, esse feixe movido, vejam, vem para lhe revelar, ou seja, para lhe revelar que você é uma águia e não um franguinho denominacional. Agora aqui continua dizendo o Dr. William Soto: deste mistério da vinda do Senhor como ladrão na noite,
O mundo está em escuridão, em trevas. Esta noite está de noite para o mundo, mas para a igreja está raiando a alva. E para Israel está raiando a alva. Na mensagem Desespero, aí na página 12 nos fala assim. O reverendo William Branham nos disse assim aqui. Diz, todos aqueles de Israel que viu a mão de Deus naquela noite da comunhão, eles comeram desesperados, porque sabia que algo estava para acontecer. Nós também sabemos que algo está por acontecer. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão na noite e levará sua noiva. E somente em pensar que alguém desapareça de repente, até poderia ser algum membro da nossa própria família e nós tenhamos ficado para trás. Isso devia nos levar ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Se tem uma coisa que desejo, Senhor, é não ficar para trás. Faz poucos dias eu estava escutando Mel Jones entonar ou cantar esse cântico. Agora vejam, também na mensagem Almas Aprisionadas, ali ele falou também, no final percebi ele desesperado e falava, eu tenho filhos e os menciona, não pode ser, porque no primeiro que a pessoa pensa é em seus familiares. Agora vejam, aí ele escreveu, o corpo um traço, Jesus escreveu também o corpo um traço a noiva. Na frente escreveu também, a vinda do Senhor será como ladrão na noite. Será uma saída súbita e secreta. Escreveu, no meio das eras estavam de noite. Está orando o corpo da sua noiva. Agora, aqui o Dr. William Souto continua dizendo, por isso o reverendo William Branham disse que o rapto será na manhã de um novo dia dispensacional e será na manhã de uma nova era, a era da pedra angular. E será na manhã no lugar onde for efetuada a ressurreição e for efetuado o rapto. Para outras nações poderá ser de noite, mas para onde estiver o programa divino sendo realizado, esteve sendo realizado nos dias da primeira vinda de Cristo, a ressurreição foi na manhã. Agora vejam na página 168 do livro de Citas, que é um extrato da mensagem O Rapto. Aí nos fala e nos diz, agora nos tempos da Bíblia, naquele tempo, falando das vigílias, não dividia a noite em hora, foi dividido em vigílias, e tinham 3 vigílias. A primeira vigília era das 9 às 12, a segunda era das 12 até às 3 e a terceira era das 3 até às 6. Agora aqui temos 3, 3 e nos dá 9, um número perfeito. Então vamos voltar ao 7 para o rapto, que acontecerá, eu acredito, entre as 6 e as 9 de alguma manhã. Aí ele escreveu, o rapto é igual de 6 a.m. a 9 a.m. Escreveu também na quarta vigília, em um novo dia dispensacional. E embaixo, todos esses escritos que já temos, está aí nos estudos. Também podem colocar nesse estudo, que são as horas que ele colocou embaixo nos desenhos. Agora aí ele continua dizendo, o Dr. William Souto, e agora podemos ver que tem algo muito importante para a igreja. É muito importante que estejamos apercebidos. Temos que vigiar no tempo da ressurreição de Cristo. Que dia foi, Miguel? Em um domingo pela manhã. Foi o dia do feixe movido. E nessa mesma mensagem, já saí do sol, aí na página 14, o reverendo William Branham nos disse, ele vinha lendo aí a escritura de Levítico 23,
E esse último versículo ele leu, onde diz: e o sacerdote moverá o feixe diante do Senhor, para que seja aceito. No dia seguinte do sábado, a moverá. Do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras, e as últimas 3, 5, 6, 7, e na oitava a pedra angular e as enumerou. E o reverendo William Branham continuou dizendo: se ter algum ritual santo, então deveria acontecer no dia do sábado, que era o 7º dia da semana, que é o sábado. Mas vocês perceberam nessa comemoração, movê-lo no primeiro dia da semana, mover o feixe, que era a primeira de todas as sementes que você semeou. Quando cresce, amadurece, corta e um feixe leva ao sacerdote e permite que ele a pegue e mova na presença do Senhor para que seja aceito. E fica aceito. Então você veio com o seu feixe e ele o moverá na presença do Senhor, não no sábado, o 7º dia, mas no primeiro dia, que chamamos domingo, Sunday, dia do sol. Portanto, essa é uma palavra romana que eles chamaram o dia do sol, ou o Deus do sol. Mas agora mudou, não é som de sol, mas um dia de filho, som do filho, que é o grão de trigo. O primeiro que Deus levantou dentre os mortos será movido sobre a congregação. E nós somos a sua semente, e essa é a primícia da semente daqueles que dormiram, movidos no primeiro dia da semana. No domingo ele ressuscitou e era Deus, e ascendeu ao alto, na presença das pessoas. Do lado direito desenhou uma pedra angular e escreveu domingo. Do lado esquerdo para cima escreveu também o dia do Filho do Homem é igual ao 8º dia. Do lado esquerdo escreveu também o molho ou feixe. Observa, esse foi o primeiro grão de trigo de Deus, que tinha sido levantado dentre os mortos. O primeiro grão de trigo de Deus, pelo poder vivificador, Deus vivificou a sua vida, o levantou dentre os mortos, e ele foi a primícia daqueles que dormiram, a primícia. Em cima ele escreveu AT, ou seja, do Antigo Testamento. Em cima de a primícia daqueles em cima ele escreveu o Antigo Testamento. Ele era aquele feixe. Isso é porque eles tinham que mover aquele feixe, porquanto foi o primeiro que veio a amadurecer e foi movido com uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que o restante deles viriam e seria um sinal. E hoje em dia, porquanto ele era o primeiro filho de Deus, ao chegar ao completo amadurecimento para estar em Deus, ele foi tirado da terra e foi movido sobre as pessoas. Do lado direito ele escreveu amadurecimento e um pouquinho mais embaixo desenhou uma pedra angular e as eras. Do lado esquerdo escreveu, agora mais ou menos daí para baixo, é um extrato que está no livro de Cita, para que tenham ali. A porção que estou lendo agora está na página 125 do livro de Citas, parágrafo 145 do livro de Citas, parágrafo 1296. Depois que terminei, depois vamos ver no livro de Cita o que ele escreveu ali naquela porção. Vamos continuar aqui, diz: oh, que lição gloriosa! Pelo poder vivificador. O primeiro, ainda que ele teve, no qual ele foi representado muitas vezes, como mais tarde nós veremos que ele foi representado. Mas isso é realmente as primícias dos que dormiram. Ele foi movido sobre a semente prometida que tinha a promessa de vida. Ele foi movido no dia do Pentecostes, quando ali veio um estrondo do céu, como um vento forte e impetuoso, e foi movido sobre as pessoas pentecostais que estiveram em cima no Pentecostes, esperando pela bênção que vinha. E para ser movido novamente, percebemos nesse dia final, conforme Lucas 17:30, no dia do Filho, Sunday, novamente. Nos dias que o Filho
o Filho do Homem se manifestar, ou movido novamente sobre as pessoas. Aí à esquerda escreve o dia. Do lado esquerdo escreveu: o dia do Filho é igual ao 8º dia. Desenhou uma pedra angular e as eras, e escreveu Apocalipse 19, do 11 ao 21. Tem vários escritos aí, escreveu o Sol. E um pouquinho mais em cima, nessa mesma página, 15 em cima, escreveu o 8º dia. O domingo é igual ao ano 50 do jubileu, ou ano 8º festivo. Do lado esquerdo aí desenhou uma pedra angular, escreveu 8 e as eras. Com a seta para a pedra angular, ele escreveu também o dia do Filho igual 8ª ou primeira era. Agora, onde terminamos de ler aí, movido sobre as pessoas, aí do lado direito, desenhou uma estrela e uma pedrinha angular. E o irmão Branham continua dizendo: agora, quem é esse Filho do Homem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se encarnou e habitou entre nós. E de todos os ensinamentos que nós temos, e confirmação da palavra de Deus, pela palavra de Deus, por sinais e maravilhas, hoje em dia vemos que no livro de Lucas aqui, conforme terminamos de citar, o capítulo 17 e o versículo 30 de Lucas, em Malaquias 4 e as várias escrituras com as quais estamos familiarizados, é essa palavra novamente movida sobre as pessoas. As tradições mortas do homem estão mortas e o Filho de Deus vive novamente com o batismo do Espírito Santo no meio de nós mesmos e nos está dando vida. Do lado esquerdo escreveu: o Filho do Homem, o feixe movido. Ali escreveu novamente Apocalipse 10, do 1 ao 11. Continua dizendo: segundo Cristo foi o primeiro a se levantar dentre todos os profetas, e assim por diante. Mesmo que representado em vários lugares, ele foi as primícias dos que dormiam. Em cima ele escreveu do Antigo Testamento: na noiva vinda de Cristo, saindo fora da igreja outra vez, nos dias finais terá que mover um feixe. Oh Deus! Aí ele escreveu: mover outro feixe hoje. Mover o feixe. O que era o feixe? O primeiro que chegava a amadurecer. O primeiro que provou que era trigo, que provou ser um molho, um feixe. Aleluia. Isso é conforme vocês veem a respeito do que estou falando. Foi movido sobre as pessoas e a primeira vez, e aí surgirá para a era da noiva, para uma ressurreição fora do tenebroso denominacionalismo, e será uma mensagem que toda a madurez da palavra regressou novamente em todo o seu poder, e sendo movida sobre as pessoas por meio dos mesmos sinais e maravilhas que ele fez no passado. Do lado esquerdo, do lado direito escreveu ressurreição, embaixo escreveu Elias. E também escreve do lado esquerdo escreveu também a era da noiva, ressurreição. Escreveu o 8º dia, a era da noiva, ressurreição, e uma pedra angular e as eras. Porque eu vivo e vós também vivereis, falando de sua esposa. Como eu vivo, vós também vivereis. Que ressurreição foi aquela? E que ressurreição é essa? O ser vivificado dentre os mortos, ser vivificado em Cristo Jesus pelo poder vivificador de Deus. E ele foi movido a eles. A palavra que era ele foi movido novamente a eles no dia de Pentecoste, a palavra manifestada. Agora, e segundo eu digo que ele há de ser movido novamente no último dia, no dia final. E desenhou uma pedra angular e a zero e colocou uma seta para a pedra angular e dentro escreveu 8. E aí embaixo escreveu hoje um feixe movido. Do lado direito escreveu também a segunda vinda de Cristo, movido novamente hoje, último dia. E aí em cima escreveu movido 2 vezes lá e 2 vezes aqui. Agora vejam no livro de Citas.
página 22. Na página 22, ele disse: agora o Filho do Homem está revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu desejo não tornar isso tão pessoal nessa reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. Agora, aí onde fala que o Filho do Homem está agora sendo revelado, aí ele escreveu, com Elias. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, lhes ensinando a sua grande presença e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como fez a Abraão antes da destruição. Agora ele veio em misericórdia, se revelando a si mesmo à sua igreja. E aí, em cima do parágrafo 183, ele escreveu, veio de sua glória, Filho do Homem, graça e juízo. E continua dizendo, riram e zombaram. A próxima vez, aí desenha uma pedrinha angular. A próxima vez escreveu na terceira dispensação. Ou seja, foi prometido que haveria uma próxima manifestação do Filho do Homem, mas não em graça. Portanto, não pode ser um mensageiro que tem estado falando das dispensações e da dispensação da graça, e dentro da dispensação da graça não pode ser esse personagem que estiver aí na dispensação da graça, no qual Deus estaria se revelando como Filho do Homem, para realizar essa obra que ele estaria realizando agora, no que ele vai dizer aqui, a continuação. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo. Portanto, essa próxima manifestação que o reverendo William Branham referia tem a ver com a obra de reclamação, que ele estaria realizando não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Será no juízo ao mundo e as nações que esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça. Aí escreveu segunda dispensação, mas bem o seu dia de graça. Aí escreveu Elias e Moisés, porque é esse ministério no qual o Filho do Homem estaria sendo manifestado, o Espírito Santo operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias. Essa é a próxima manifestação, irmão Branham diz, do Filho do Homem. Ali ele escreveu, movido 2 vezes lá e 2 vezes aqui, ele escreveu. E escreveu, hoje um feixe movido. A segunda vinda de Cristo movida novamente hoje, dia final. Agora o Dr. William Soto continua dizendo, temos que vigiar porque esse evento poderá nos surpreender, e aqueles que não são madrugadores para irem em atividade aos domingos, se acontecer no domingo, alguns serão surpreendidos, porque os mortos em Cristo vão aparecer aos crentes vivos, porque para ir ao trabalho madrugamos, para ir ao serviço do Senhor no domingo, temos que madrugar com alegria, com mais alegria ainda, esperando a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivos. Na mensagem O que há de ser, aqui ele nos disse, o reverendo William Branham, na página 37 desta mensagem, diz, ó filhinhos, vocês sentem a necessidade desta vitamina nessa noite? Esse algo tem um corpo esperando mais além, tem um corpo esperando para ser recebido. Povo, não seja enganado, não seja enganado. O diabo é enganador. As vestes de boda você deve usar, isso deve ser. Aí do lado esquerdo ele escreveu as vestes de bodas. O feixe de bodas, o feixe movido. Agora estamos no tempo do entardecer. O corpo terreno está preparado agora para ser dissolvido. Estamos preparados para entrar no celestial. E agora sentimos o chamado de Deus para ir ao grande Éden. E antes que possamos nascer aqui, os nossos corpos clamam por algo que tem que ser provido. Ou então seria um menino afligido aqui, se nós ficássemos lá em cima. Deus não tem aflição, e lá estão todos perfeitamente alinhados.
a noiva exatamente como o noivo foi, a palavra manifestada no seu tempo. Do lado esquerdo ele escreveu o chamado para ir ao Éden. Do lado direito ele escreveu também a teofania, o corpo terrestre será dissolvido. Na mensagem União Invisível, ali também, o reverendo William Branham nos disse, na página 43 desta mensagem, nos disse agora, observa, ele não somente é isso, mas há de ir a uma boda no céu e está vestindo o feixe de bodas da imerecida graça predestinada. Um feixe de bodas de graça da sua própria parte imerecida. O próprio Deus fez. Ele te conheceu desde antes da fundação do mundo. Assim que ele colocou em você o anel de bodas, o anel de casamento, colocou o seu nome no livro. Do lado esquerdo escreveu o anel de bodas, o nome no livro. E do lado direito escreveu vestindo o feixe de bodas. Aí o Dr. William Soto escreveu do lado esquerdo. Com isso não quero estabelecer... O Dr. William Soto continua dizendo, com isso não quer dizer que seja um domingo, mas se acontecer um domingo não seria estranho. A ressurreição de Cristo foi em um domingo e a ressurreição do santo do Antigo Testamento, porque o domingo representa a era da pedra angular. Assim que se acontecer em um domingo, não seria estranho. O mistério do segundo Adão e a segunda Eva, juntos no último dia, terminando sua obra. Vamos ficar de pé. E assim vamos deixar com esse tema que temos para essa ocasião. De hoje, sexta-feira, 12 de setembro, deste ano 2025, com o tema O Mistério do Segundo Adão e a Segunda Eva juntos, no último dia, terminando sua obra. Vamos deixar assim com vocês ao Dr. William Soto Santiago.